Sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. E esta, devo-vos confessar, foi complicado. Foi complicado porquê? Porque às 2x3 não sabia muito bem em qual das rubricas do Canal 19 colocar a conversa com o meu convidado. Porquê? Porque vamos falar de um livro, porque estamos a gravar esta conversa num restaurante, e em cima disto tudo, temos um lisboeta. Isso ajudou-me a resolver. Vamos manter esta conversa com a tónica da nossa querida cidade de Lisboa. Porquê? Porque Lisboa continua. Ora bem, o meu convidado de hoje, como já devem ter percebido, Miguel Melo, o ator Miguel Melo. Olá. Miguel, muito obrigado pela tua disponibilidade. É um gosto ter-te à conversa nestas nossas conversas sobre a cidade de Lisboa. Olha, diz-me uma coisa, começamos já por aqui para desfazer qualquer confusão. As pessoas conhecem-te como ator, mas, como eu disse, nós estamos a gravar esta conversa num restaurante, o restaurante O Lindo, que é uma das tuas mais recentes aventuras, das várias que já tiveste. Sim. Olá e obrigado pelo convite, é um gosto, claro, estar aqui a falar contigo e falar sobre um livro, que é uma coisa que eu jamais pensei na vida fazer. Um restaurante também jamais na vida pensei ter. Portanto, as coisas na vida vão-me acontecendo às vezes assim por uns acasos, umas coisas. E o restaurante, eu comecei o meu primeiro restaurante, comecei há muitos anos com o meu grande amigo Fernando Heitor, que abriu o Santo António em Alfama. Eu comecei então aí nessa altura a trabalhar. Tinha uns croquetes famosos. Os croquetes não. Santo António e Alfama. Tinha. Não tinha. Como é que tinha? Eu provei-os lá. Mas croquetes de quê? Croquetes de carne. Umas bolinhas de carne. Bom, adiante. Não me lembro de bolinhas de carne lá, mas tinha muitas outras coisas. Mas esta coisa da vida de ator ser uma coisa muito desequilibrada em termos de trabalho, oportunamente comecei a trabalhar, a ter restaurante para me sentir menos ansioso com a falta e com o excesso de trabalho. Restaurante que, diga-se, em abono da verdade, e quem segue a página nas redes sociais deste restaurante esse que é ponto de encontro de muita malta da música, do teatro, do espetáculo. Portanto, juntaste o melhor dos dois mundos de alguma forma. Sim, não é uma coisa, não foi uma coisa que eu fizesse planeado. É uma coisa que já no outro restaurante no Santo António aconteceu a mesma coisa. É uma coisa que acontece também porque tenho muitas atividades culturais aqui, mais música e tal. Mas certamente tem que ver com a tua personalidade também, não? Poderias separar as águas e não o queres fazer. Sim, mas não é que eu faça por isso. Não faço por ter aqui mais artistas do que, claro. do que engenheiros ou sapateiros. Não faço nada por isso. Olha, desculpa, te esqueci de desligar isto. Também acontece na vida real. Desculpa lá. Não é só na ópera. Mas desculpem, o que é que eu estava a dizer? Estamos a dizer porque temos a questão da frequência, da malta. Não faço por isso, mas como é evidente, trabalho em espetáculos desde os 16 anos, de maneira que conheço imensa gente das artes. Ainda bem que disseste trabalho em espetáculos e não trabalho em teatro, porque tu começas, muita gente não saberá, tu começas pela dança. Eu fiz o curso do Conservatório de Dança. Muito cedo? Muito cedo. Comecei com o curso de dança do Conservatório, comecei com 10 anos, portanto é um curso
dança clássica Exigente. tecnicamente, e começa cedo, não é? Aliás, eu comecei com dança com 10 anos, também não podia ir para teatro com 10 anos, tinha que ter o equivalente. Foi por isso que foste para a dança? Não foi só por isso, mas Então. se pudesse ter teatro, provavelmente tinha ido para o teatro, só que disseram-me que só mais tarde, tinha que ter o 12º, o equivalente, tinha que ter o equivalente ao 12º ano, na altura, e o curso de dança ou música, como podia começar, ou era suposto começar com essa idade, que foi 10 anos, comecei, escolhi a dança. Mas o que é que te interessava? Era o palco, era o movimento, era o mise-en-scène? O que é que te atraía naquele mundo? Tudo. Eu também tive a sorte de conhecer a Graça Barroso, que era minha tia adotiva, uma primeiríssima bailarina de Ballet Gulbenkian, e eu de maneira que via muitos espetáculos de dança no Ballet Gulbenkian, e foi aí que comecei a gostar muito de dança. Eu acho que foi basicamente por causa disso. E quando é que te estreias na representação teatral mesmo? Na representação teatral mesmo, para além das primeiras aulas de teatro que eu tive, foram magníficas, que foi com um grupo que na altura tinha o Pedro Wilson, o Pedro Alpiarça e o Pisco, e davam aulas na escola, nas Belas Artes. Foram as primeiras, não, na escola mesmo das Belas Artes. Na ESBAL? Escola Superior de Belas Artes, que hoje é a Faculdade de Belas Artes, na altura era a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. E então, foi lá que comecei as primeiras aulas e que me deu imenso gozo, e eu aí percebi que gostava mesmo era de teatro. Mas depois foi um acaso, porque o Filipe Laféria, já não me lembro a propósito de que, convidou-me para fazer um espetáculo na altura que se chamava What Happened to Madalena Iglesias, que a Casa da Comédia nessa altura estava com grandes problemas. E é um espetáculo que de alguma forma muda o trajeto do próprio Laféria. Mudou completamente, porque foi ali foi o começo de uma certa fase. Sim, foi um musical com imenso êxito. Sim. E tivemos anos, e da Casa da Comédia, que era do tamanho praticamente desta sala, passámos para o Casino de Estoril, depois fomos para o Parque Mayer, quer dizer, e depois dali foi uma recruta de teatro musical, não é? Que eu tive com o Filipe Laféria, que foi mais... Já iremos abordar essa parte mais à frente, de forma mais aprofundada. Vamos recuar um pouco mais. Tu nasces em Lisboa? Sim. Nasceste onde? Nasci numa maternidade que já não existe, aqui na Almirante Reis, salvo erro. Ok. Não tenho a certeza, mas era uma maternidade que eu sei que já não existe. E vivias aqui na zona? Nós estamos aqui perto da Vivi sempre na Baixa Pombalina. Ok. Na Rua da Madalena. Ora, tu nasces em 66, portanto começas a ter consciência da Baixa nos anos 70. Não, muito antes. Mesmo. Aí tinhas 4 anos. Nos anos 70, sim. Pronto. Sim, nos anos 70. A Baixa dos anos 70, que memórias é que tens? Epá, era uma coisa... Sim, nos anos 70. Eu agora, como nasci em 66, sim, mas a minha memória... era uma coisa super nostálgica. Era a Baixa, era aquele centro de dia que tinha o comércio e muita gente na hora do comércio, e antes do comércio e depois do comércio era a coisa mais sombria, nostálgica. Sombria, mas no bom sentido. Eu gostava daquela Baixa. Não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha... Porque não era uma zona que sequer, no prédio onde nós vivíamos, só tínhamos nós como inquilinos. Era o prédio do guarda-roupa Anaori. Fartava-me de ver atores que iam lá, que se iam lá vestir. Já era o destino a falar contigo. E era incrível a Baixa, porque não tem nada a ver com o que é. E as montras? As montras... Eu estou a dizer isto porque eu sempre conheço falar da Baixa nesses tempos,
Lembro-me, obviamente, da Rua do Carmo. Sim, as montras do... Especialmente no Natal. Nós estamos na época de Natal. As montras do Grandel era uma coisa. Era como ir à Feira Popular. Exatamente. Era um espetáculo por si só. Era um espetáculo. Exatamente. Tenho boas recordações disso. E ali na zona, eu vivia precisamente do outro lado, na Rua da Madalena. Okay. Ali era mais botões e não sei o quê. Eu nasci ao cimo das escadinhas de São Cristóvão, portanto conheço perfeitamente essa zona. Para a Rua dos Fanqueiros. Mas gosto muito, pois, a minha casa dava para a Rua da Madalena e a Rua dos Fanqueiros. Ou seja, depois na tua juventude, uma vez que vais estudar para o conservatório, começa a ser esse trajeto um pouco o primeiro mapa da tua Lisboa, não é? Eu durante anos o mapa da minha Lisboa era regido pela linha do 28 do elétrico. Exato. Era a linha do 28. Que é um grande percurso. O 28 dava para todas as coisas que é um grande percurso ainda hoje. Tudo o que eu fazia na vida durante anos cingia-se ali à linha do 28. É uma coisa que foi assim durante anos. Eu andava ali na escola, na calçada do Combro, tinha o conservatório, depois os meus amigos, muitos, a maior parte eram de Campo de Ourique, outros eram daqui da Panha de França, até onde o 28 chegava também, portanto, o 28 foi a minha infância e adolescência. Campo de Ourique que não mudou assim tanto. Desses percursos que o 28 faz, será das zonas que menos mudou, se calhar. Sim, se calhar. Não é? Continua um bocado na mesma. Pensando assim por alto? Sim. É capaz de ser o sítio mais... Que se manteve mais inalterável. Sim. Exatamente. Hoje vou falar de transgêmeos de igualdade e identidade de género. Tudo começou na barriga da minha mãe. O Dr. Monjardim disse-lhe: espera aí que vem aí outro ou outra. Eu era o primeiro a ser formado e, portanto, o último a nascer, visto que não podemos ser formados e sair ao mesmo tempo. Logo ali houve uma negociação justa. Quando o nosso pai nos levou chiado acima, num carrinho de bebé tamanho duplo, só com as cabeças de fora, conta que toda a gente questionava: ai, são gêmeos? E ele respondia: não, é só um, mas tem duas cabeças. Isto é um pedaço de um dos textos do livro, que é um dos pretextos para nos trazer aqui à conversa. Mas antes de explicarmos um pouco melhor do que é que está no livro, tu tens uma relação muito particular com o teu irmão, que é de facto, como se diz em bom português, a tua cara chapada. Vocês várias vezes até fazias comentários publicamente, quer no Facebook, quer noutros locais, de confusões que se geraram ou que vocês próprios criaram em torno disso. Sim, é divertidíssimo. Se bem que é existe muito essa questão, muitas vezes é-me colocada a questão de como é que é ter um irmão gêmeo. Eu não sei como é que é não ter, porque é estranho, porque para mim, eu não sei, o não ter é que eu não sei o que é. Ter um irmão gêmeo é uma coisa, por acaso é muito incrível, o que uma das coisas, ou a coisa que este livro até agora mais me deu, e foi o prefácio, que é do Luís Miguel Sintra. E o Luís Miguel Sintra baseou muito o prefácio no facto de eu ter um irmão gêmeo. E é um texto de uma beleza, de um poético, e é tão bonito que eu hoje em dia digo que estou a fazer publicidade ao livro, a dizer que comprem por causa do prefácio. Vocês chegaram a fazer uma festa divertidíssima em 2016, em que festejaram o aniversário dos dois, porque somava 100 anos. Era, foi os 100 anos dos Mel. Mas é evidente que ter um irmão gêmeo é uma coisa muito, muito particular e que nos cria realmente que nos dá umas bases diferentes das pessoas que não têm irmãos gêmeos. Isso eu cada vez tenho mais a certeza, porque nós crescemos, desenvolvemos e depois crescemos durante anos sempre com a companhia de um... Sempre em paralelo. Sempre mano a mano, agora que é caso para dizer. Olha, vamos então desvendar o livro
de que estamos aqui a falar a pouco e pouco, digamos assim. É lançado dia 10, aqui no Limbo. É publicado pela Dor da Correria, do Nuno Moura. E tem um título assaz interessante. As Putas das Batatinhas. Fala-nos um bocadinho como é que surge este livro. Eu conheço o processo, mas gostava que explicasses. Porque como se diz agora, já ouvi isto até cai um bocado no piroso, mas é um filho da pandemia este livro. Assim como o teu programa, não é? Exatamente. Porque exatamente. Eu estava em Canal casa, 19 abre em 2020, precisamente, um pouco a reboque desse contexto. e eu estava em casa sem nada que fazer, ou com muito pouco, e tinha que desenvolver a criatividade, que é uma coisa que me faz viver, é trabalhar a minha criatividade. Tantos de nós que sentimos isso. E então, o que é que eu fazia? Todos os dias fazia o almoço ou o jantar e escrevia a receita e acompanhava com um texto, com uma história como esta que acabaste de ler um bocado. Portanto, ias misturando esses apontamentos, muitos deles biográficos. Sim, outros nem por isso, porque eu tinha, isto tem as receitas, tem as histórias biográficas e tem outras partes em que eu me ponho no papel de uma influencer feminina. Portanto, só que é um bocadinho uma desconstrução, porque eu acho que os influencers agora e os influencers é tudo baseado em coisas muito pomposas, ou muito especiais, ou muito diferentes, ou muito caras, ou soluções baratas, mas eu tentei fazer a coisa mais despojada que há, que é tudo refeições, as receitas que eu tenho, era o que eu tinha à mão, portanto tudo coisas muito baratas, muito simples de fazer, e era isso que eu fazia. E depois dava uns conceitos assim completamente doidos, não é? E quando não colocavas no acompanhamento, havia logo alguém a perguntar-te no Facebook: então, Sim. E as putas das batatinhas? Sim, porque cada vez que a frase quando me referia às batatinhas, dizia às putas das batatinhas. Mas isto tem a ver também com uma história que eu conto no fim do livro. Então não vamos fazer spoiler. Não vamos fazer spoiler. Olha, este livro é de facto um livro divertido, mas como também já deixaste perceber, e eu tinha essa noção, acaba por ser um livro com alguma gravitas, desculpem o palavrão, precisamente por ter sido escrito nesse tempo, em que estávamos todos metidos, cada um no seu casulo, e em que, obviamente, e eu arrisco-me a dizer que acredito nisso, fomos obrigados a fazer balanços. Fomos obrigados a pensar, porque passávamos o dia connosco próprios. Não é? E eu acho que se nota isso nestes textos. Não é por acaso que de repente deste por ti, entre aspas, desabafar, embora com muito bom humor, muitos aspectos da tua vida que se calhar ainda não tinhas colocado por escrito. É interessante. E por um lado, porque também, se calhar com tantas recordações que estava a ter, sentia-me mais acompanhado, não é? Porque falo ali de muitas situações e de muitas pessoas e sentia-me de facto mais acompanhado. É engraçado que é por ter essa dupla faceta. Tu entras na juventude na década de 80. Sim. E Lisboa, também na década de 80, entra numa nova fase também, não é? É uma nova Lisboa. Falávamos há bocado da Baixa dos anos 70, mas a Lisboa dos 80 é outra coisa. Mais cosmopolita, com uma outra noite. O que é que te lembras dessas transformações na cidade, no ambiente? Eu acho que tem a ver com uma década ou mais que, muito sexual. Porque tinha acabado a sífilis e as doenças sexualmente transmissíveis tinham ido à vida, ainda não tinha aparecido a SIDA e eu acho que aquilo foi assim uma explosão. E ao mesmo tempo estávamos há apenas 6, 7 anos do 25 de Abril, não esquecer. Do 25 de Abril e da liberdade. Estávamos a menos de uma década, exatamente. Portanto, foi uma década que sem ninguém ter muita consciência, foi tudo feito, as coisas aconteceram de uma forma muito livre, muito espontânea e foi uma época realmente que eu
que eu tenho imenso gosto de ter vivido. E lembras-te dessa noção, à medida que abriam novos comércios, novos hábitos, os horários transformavam-se, da cidade se ir tornando mais cosmopolita? Sim. Aliás, tenho a perfeita noção porque, por exemplo, um dos sítios em que eu vivia, tanto de dia no conservatório como de noite nos Copos, era no Bairro Alto. Exato. Portanto, foi o centro dos anos 80. Exato. O Bairro Alto, a transformação foi brutal. De repente aquilo deixou de ser um bar de prostitutas e jornaleiros para começar a ser uma coisa trendy e cheia de pessoas da moda e lojas de roupa e bares a abrir cada vez mais. Portanto, o Bairro Alto era assim um bocadinho como o bairro do amor aqui no meio desta Lisboa. E com uma transformação gradual, mas cada vez maior. Lojas de roupa da moda, ao lado do restaurante, Manel Reis, foi importantíssimo nessa Papa Sordo, ao Frágil, tudo isso, não é? Que eu tive a sorte de o conhecer, porque era amigo do meu pai, de maneira que tive a sorte de conhecer. Foi uma nova fase na cidade, sem dúvida alguma. Pescada de rabo na boca. Vivíamos o início dos anos 90, divididos entre o Cavaco e o Soares, no limbo, portanto. Eu fazia a série A Mulher do Senhor Ministro, de Ana Bola, e tinha acabado de fazer Grande Noite, de La Féria, 2 programas com grandes audiências. A minha carreira era dividida entre o mais intelectual e o mais popular que se fazia na RTP. A minha vida pessoal também era repartida entre casas senhoriais e barracas no Casal. Um dia o meu irmão Pedro convidou-me para almoçar numa tasca no Bairro Alto com uma equipa de cinema francesa. Lá fui eu, cheio de mim, depois de ter dado no cavalo, sem banho, mas com perfume. A moca era gigante, mas estava convencido que ninguém dava por ela. Cheguei atrasado, já com todos sentados e servidos. Eu, cheio de moral e com poucas palavras, porque não falava francês, peço ao Sr. Manuel uma dourada. Quando chega à travessa, sirvo-a meticulosamente no prato. Estava eu a pôr o azeite quando reparo que estavam todos a olhar para mim e para o meu prato de boca aberta e olhos arregalados. Eu tinha servido tudo com o prato virado ao contrário e o azeite já me escorria pelas pernas. Sal para cima das pescadas, passá-las em farinha, fazer um estrugido com cebola, alho, tomate e pimentos. Quando amarelinho, um pouco de polpa de tomate, sal e piripiri, envolver tudo com o arroz e deitar água. Com o óleo quente, fritar a pescada, de rabo na boca. Nem tudo são rosas nesta história, como é evidente, e tu aproveitaste estes textos, estes desabafos, atrevo-me a chamar-lhes, apesar de bem-humorados, não deixam de ser também desabafos e balanços, insisto, para falares também da tua experiência com as drogas, podia ter corrido muito mal, como é evidente. Não, e correu muito mal, quer dizer, tive fases em que ainda conseguia ser funcional e trabalhar ao mesmo tempo que usava drogas, mas tive momentos dramáticos e que tive que recorrer para clínicas e essas coisas todas que acontece com pessoas naquela situação. Mas o falar nisso hoje em dia para mim é uma coisa super natural, não tenho tabus absolutamente nenhum, porque... Tu começas a usar drogas por causa da tua atividade na dança, sim, que é uma coisa... Quando eu vi isso a primeira vez é algo estranho. Não é? Se bem que foi por causa disso, mas se não fosse por causa disso, tinha sido por causa de outra coisa qualquer. Mas, porque já tinhas a propensão sim, para isso. Sim. Mas o alibi e o que disputou e foi químicos. Foi na altura um comprimido que se chamava o Dinintel, que era um speed fortíssimo, e eu quando percebi que se tomasse aquele comprimido antes de fazer ensaios e aulas isso, sentia-me um super-homem, portanto até podia sair à noite, ter menos disciplinas nesse sentido e que era resolvia todas as minhas dificuldades. E pronto, e a partir daí foi um verso da Virgem. Esta fase das drogas, essencialmente das drogas duras, e este texto é muito elucidativo também neste aspecto, quando falas ainda que de passagem no Casal, para quem não percebeu, o Casal é o Casal Ventoso, que era um dos epicentros
da droga e todos os problemas que ela trouxe no final dos anos 80. Era o maior princípio dos 90. hipermercado da Europa. Ou seja, já estamos a falar de outra Lisboa. Sim. Não é? Sim, 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 sim. Já falámos da Baixa dos anos 70, já falámos da Movida dos anos 80, mas aqui estamos a falar de outra Lisboa ainda. A Lisboa Exato. do Corrupio, porque de facto o casal Ventoso matou muita gente e também deu jeito a muita gente. Aliás, não foi por acaso que durou o maior hipermercado de drogas da Europa, durou tantos anos, não sei quantos, mas anos e anos e anos. E não acabavam com aquilo, porque pronto, havia grandes interesses económicos no casal Ventoso. Houve muita gente a enriquecer muito, muito, muito à pala da desgraça de quem lá ia diariamente. E esta oscilação entre ambientes, não é? De passar horas perante grande glamour e perante câmaras e a filmar as coisas que eram vistas por toda a gente, e depois a seguir a parte mais obscura e obviamente... Isso também me trouxe uma evidência, agora visto assim ao longe, à distância, que é, eu no fundo não me sentia, ou seja, eu para os janados era um beto e para os betos era um janado, portanto eu não tinha ali isso fazia parte também de alguma irreverência que eu até gostava de manter, que era uma irreverência com que eu cresci, mas era assim, eu nunca sabia bem em que asa do penico é que me situava. No meio disso tudo acabava por estar sempre na merda, não é? Mas foi o meu percurso. Exatamente. Olha, vamos falar então um bocadinho do teu percurso. Exatamente, não poderia haver melhor expressão. Falaste aí no Filipe La Féria, Passa por Mim no Rossio, em que participaste também. Isso depois foi uma recruta com o Filipe La Féria, foi uma recruta de mais de 10 anos. O Passa por Mim é capaz de ter sido o ponto mais alto dessa fase do trabalho dele, não? Sim, foi todo. Essa década foram tudo peças, depois a Maldita Cocaína também. Passa por Mim, aquilo eram excursões e excursões, meses a fio. Além de que o Passa por Mim fez uma coisa fantástica, eu defendo isso, criou uma história do teatro do século XX para gente da minha idade, que obviamente não poderia conhecer figuras dos anos 40, 50, 60 com aquele pormenor. Responsável disso, com toda a justiça, Fernando Heitor. Muito bem. Fernando Heitor foi quem esquematizou aqueles quadros todos e aquela história toda de evocação, de figuras. Exatamente. Acho que é um dos grandes méritos daquela peça, sem dúvida alguma. Depois, obviamente, que se lembrarão de ver o Miguel nos Malucos do Riso, em 95, ou nos Batanetes, em 2004, a Senhora Ministra, em 2000, ali na viragem de século, e há uma série que eu gosto especialmente, acho das grandes coisas que se fizeram muito à frente do seu tempo, que é Paraíso Filmes. É a prova de que as coisas... José Pedro Gomes, com António Feio, o Nuno Lopes, exatamente. Bem, tantos outros. Agora não me estou a lembrar do nome de todos. Marco Horácio, a Carla. Bem. Mas. A Paraíso Filmes, para quem não se lembre, é uma loja de objetos de casa de banho, sim, na louças de casa de banho, mas que decide começar a fazer cinema. Funcionava como uma produtora de cinema. E tinha a pretensão de fazer grandes filmes de Hollywood. Em que misturava filmes. Sim. Não é? Fazia aquilo que hoje se chama um mash-up. Sim. Tentava era fazer reproduções. Por exemplo, fazer o Tubarão. Só que depois não havia dinheiro e tinha que ser como uma sardinha. Portanto, mas aquilo tinha uma característica muito grande, que para quem percebe um bocadinho de televisão, era tudo filmado com um steadicam, portanto com uma câmara que anda em movimento, e era tudo feito em plano de sequência.
Ou seja, é que todas as cenas eram um plano de sequência, não havia cortes nenhuns. E era uma coisa muitíssimo bem feita por aí, pelos decors, o próprio argumento, mas como tudo o que é muito bom, é um bocadinho, não é para toda a gente. E estava à frente, certeza. E estava muito, muito à frente. Tanto que começou a passar e começou a passar na RTP para aí à meia-noite e meia. Eu adorava essa cena. Não era um horário nobre. Mas ainda hoje é uma coisa de culto. É, eu também gosto muito. Ficou, sem dúvida. Tu achas que a ficção portuguesa tem sabido retratar, usemos essa palavra, a cidade de Lisboa? A ficção? Sim. Falamos da mais recente, visto que a mais antiga já sabemos. Sim, dentro do género. O que é que isso significa? Essa frase é perigosa. Significa que nós somos pobres e vivemos culturalmente com o pior dos pobres, que é fazer as coisas para vender, porque somos pobres e porque precisamos de dinheiro e porque assim temos que nos vender. Não sei se estou a fazer muito sentido, mas acho que estás a falar um pouco por enigmas, se queres que seja honesto. Não, mas é muito difícil neste país, sempre foi, e parece que cada vez vai continuar a ser mais. Os artistas, salvo raras exceções, por exemplo, como o Manuel de Oliveira e o César Monteiro, que eu me estou a lembrar, o Luís Miguel Sintra. De duas formas quase opostas. César Monteiro, Manuel de Oliveira, Luís Miguel Sintra, o Zé Álvaro de Moraes, quer dizer, são pessoas e viveram uma época também que lhes permitiu realmente conseguirem fazer aquilo que realmente queriam, sem se preocupar com as vendas de bilheteira, sem se preocupar com o número de espectadores, sem se preocupar com nada disso. Isso acabou, mas eu tive a sorte de trabalhar com alguns deles e de assistir como espectador, porque acho que são... Lembras-te de alguns trabalhos em que tenhas entrado e que evoquem Lisboa de uma forma que tu tenhas gostado de ver o resultado? Eu acho que são um bocadinho todos, porque tirando Manuel de Oliveira, com quem eu nunca trabalhei, e o César também nunca trabalhei, mas o César especialmente era completamente Lisboa. Sim. E era extraordinário, porque quem vir um filme do César Monteiro, e sugiro verem todos, porque são todos umas obras-primas. Está lá Lisboa, está lá completamente Lisboa que ele conhece, e mais, aquilo não há um personagem, não há um figurante, é um nome um bocadinho desprestigiante, é figurante. Não, no filme do César são pessoas que estão ali, porque qualquer uma delas faz sentido, e qualquer uma delas é uma figura de Lisboa, e qualquer bocado de qualquer plano é um bocado de Lisboa que ele tem uma razão de filmar ali. Não, essa pergunta é completamente do César Monteiro. Do César Monteiro, curioso. Sim, senhor. Quais é que são os teus lugares de eleição hoje em dia em Lisboa? É o Limbo. É curioso, porque eu quase que não vou para lado nenhum. Alguém que gosta de viver no Limbo, vejam lá. Porque não é gosto, é a minha condição. Eu acabo por acreditar no Limbo. Eu fiz o Limbo, vim parar ao Limbo e daqui não saio. Trabalho horas aqui, faço almoços, tenho que sair daqui a 5 minutos para ir às compras. Estamos mesmo a terminar. E daqui a bocadinho vou fazer jantares. Portanto, e com isto tenho uma folga por semana. O que é que eu faço? Passei com os meus netos, portanto, e faço a lida da casa, roupa, lavar a casa. Portanto, eu hoje em dia tenho uma vida social muito intensa, porque o Limbo... Aqui, lá voltamos à conversa do Limbo. Tem uma vida, felizmente, dá-me essa... E é um privilégio. É um privilégio poder receber os amigos no sítio onde se trabalha. Isso digo-te já. Miguel, mesmo para terminarmos então, peço-te que completes a frase como te aprouver. A minha Lisboa é... É boa. A minha Lisboa é... Eu não me vejo
como pessoa de outro sítio qualquer. Ou seja, faz parte da minha identidade. Lisboa faz parte da minha identidade. E eu nasci e cresci, como tu, na Baixa Pombalina. Portanto, há ali uma coisa que eu, mesmo quando eu saio de Lisboa para o estrangeiro, e gosto imenso de viajar, mas a minha identidade é aqui. Tenho aqui não digo que sou daqueles gajos que se calhar vou morrer fora de Lisboa. Sim, mas só por um acaso, não por opção. Não, arrisco-me a dizer. Não, se calhar até ia dizer isso, se calhar até por opção. Mas não quer dizer que sempre até agora Lisboa não tivesse uma identidade, que não fizesse parte da minha identidade mesmo, profundamente. E é compreensível que é uma cidade muito especial. Miguel, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado. Foi um gosto estar à conversa contigo. Já sabem, dia 10 às 17 horas. Às 17 horas. Aqui no Limbo. Venham provar as putas das batatinhas. Vai haver putas das batatinhas. Quanto ao resto, voltaremos em 2024 com outros convidados, com outras conversas. Porquê? Já sabem. Porque Lisboa continua.